Funil de vendas é aquele funil por onde toda compra ou toda venda passa. Esse funil é composto de 4 etapas, na verdade: a atenção, o interesse, o desejo e a ação de compra que o cliente tem. Então, nós vamos falar disso nesse vídeo. O funil de vendas nos negócios imobiliários. Eu sou Alberto Ader, advogado, corretor de imóveis também, consultor em negócios imobiliários. Vamos falar agora então do funil de vendas. Todo mundo que trabalha com vendas na área de marketing já deve ter ouvido falar do funil de vendas, leads, esse tipo de coisa, não é? No nosso negócio imobiliário, ele é até mais fácil de ser trabalhado. Por quê? Nós trabalhamos com valores altos, né? Não é uma questão de igual comprar uma camisa pela internet, uma coisa aí de 400, 500 reais pela internet, 300, 200, onde você compra meio que por impulso. Não. No negócio imobiliário, a gente, pelo menos aqui em São Paulo, a gente trabalha com ticket médio mínimo de uns 300 mil reais. Ninguém compra nada de 300 mil reais por impulso, não é? Tem todo um processo de compra. Então, cabe bem analisar o funil de vendas dos negócios imobiliários. Como eu disse, envolvem 4 fases que a gente pode até criar um acrônimo aí, similar àquela ópera Aida, que é a atenção, A de atenção, I de interesse, D de desejo e o A de ação. É nessa sequência mesmo que se processa, ok? Então eu vou fazer até uma comparação entre a época analógica e a época digital, para a gente ver como era diferente os processos. A sequência é a mesma, o conceito é o mesmo, porém os processos, os instrumentos eram diferentes, são diferentes. Então, na era analógica, quando eu digo analógica, a gente pode considerar aí 2000, até 2000, nós estamos em 2023, até o ano 2000 mais ou menos, onde não tinha Google, não tinha internet, ou até tinha, mas não funcionava como funciona hoje, o mundo não era tão globalizado, esse tipo de coisa. Então vamos separar, 2000, antes disso é analógico, depois é digital. Então vejam vocês, você despertava a atenção, o primeiro item, na era analógica, nos imóveis, você despertava, por exemplo, um anúncio no jornal, um anúnciozinho desse tamanhozinho, que você tinha lá um número certo de letras abreviadas, onde você tinha que pôr um anúncio, no Estadão, por exemplo, que era campeão, domingo era desse tamanho o Estadão, e aí você tentava com aquele anúncio chamar a atenção de eventuais interessados no imóvel, né? Ou às vezes colocava uma placa no imóvel, quando era possível, uma casa, por exemplo, já num prédio era difícil, ou então enchia de placas nos prédios. Tudo isso para quê? Para você chamar a atenção do comprador para aquele produto. Hoje, na era digital, você chama a atenção de um produto depois que, né, se possibilitou fotografar o imóvel, divulgar isso na internet por sites, através de canais digitais, Facebook, Instagram e uma série de outras coisas, a divulgação para chamar a atenção é muito maior, né? É muito mais ampla, eu diria. Então, antes era restrito praticamente a um jornal, ao bairro, aquela coisa restrita para você chamar a atenção para o seu produto. Hoje, a mídia digital, às vezes você consegue anunciar ou chamar a atenção de um cliente lá na Europa, de uma pessoa que está lá na Europa. Então, vejam a diferença do alcance desse chamar a atenção, né? Na sequência, a gente tem o interesse. É lógico que o interesse depende da pessoa. Então, você conseguiu chamar a atenção da pessoa, aquela pessoa, poxa, estou procurando um imóvel, um apartamento, uma casa, sei lá, e aí ele demonstra aquele certo interesse. E aí, esse interesse na área, na época analógica, era manifestado por um telefonema, às vezes, ou pela visita ao escritório da pessoa, olhava lá, é tal lugar no escritório, eu vou lá amanhã e vou ver esse negócio, né? Era de uma coisa presencial, era uma coisa muito mais complicada até do que hoje. Hoje, esse interesse, uma vez que você conseguiu chamar a atenção daquele interessado, ele na hora te manda um WhatsApp ou uma mensagem por e-mail, uma coisa, olha, me interessou isso aí, quanto é, não sei o quê, né? Fazendo aquelas perguntas tradicionais de quem tem o interesse. Nesse momento da manifestação do interesse, essa pessoa se transforma em um lead, que é um outro termo, né, que depois do marketing digital
ficou bastante popularizado. Lead, lead, lead. O que é um lead? O que é um lead? Ah, um lead tem um monte de leads e tal. Veja, o lead é esse contato de um interessado em eventualmente fazer um negócio ainda. Ele não é um cliente, ele nem sabe direito se ele tem condições de ser um comprador, mas ele se interessou. Então, essa manifestação desse interesse, hoje na era digital, é muito mais rápida. Consequentemente, o corretor também tem que ser muito mais rápido para responder, mas isso é motivo para um outro vídeo, né? Então, o interesse na era analógica era manifestada de um jeito muito mais lento e hoje de um jeito muito mais ágil, muito mais rápido. Aí vem o desejo. Para despertar o desejo de um comprador de um imóvel na época analógica, você tinha que pegá-lo pela mão, mostrar o imóvel, às vezes ir de manhã para ver o sol, depois do almoço para ver o sol da tarde, às vezes à noite para ver a segurança do lugar. Você tinha que fazer uma série de malabarismos, visitar, para daí o cliente falar, puxa, gostei, acho que, né, vamos partir para um negócio e tal, para despertar esse desejo no cliente, na época analógica, na nossa área, evidentemente, era muito mais trabalhoso. Então, o número de visitas ao imóvel, física, presencial, era muito maior, dava muito mais trabalho. Hoje, você manda, normalmente o cliente já pede o endereço do imóvel local, e aí ele vai no Google Street View, ou no Google Earth, ou nos dois, e ele já olha se tem a região que ele quer, o que tem na região, ele olha lá em tridimensional, se tem a vizinhança como é, se tem comunidades lá, segurança, todo esse tipo de coisa, ele olha, eu diria até que hoje, virtualmente, digitalmente, ele consegue ter uma visão até muito melhor do que tinha analogicamente quando você ia presencialmente naquele lugar, porque presencialmente você vê ali um quarteirão, 5 quarteirões. Hoje, pelo Google Earth, você vê por cima, né, de todos os lados, de todos os ângulos. Coloca lá o norteamento, você vê se é norte, se é sul, como é que bate o sol, tudo isso você consegue ver virtualmente. Então, esse desejo, né, de olhar o produto e sentir o produto, ele se resume realmente, ele seleciona tudo isso, e aí ele fala, não, gostei realmente disso aqui, eu quero só lá ver para sentir o cheirinho do apartamento, bater na parede, né, tirar algumas dúvidas, para daí partir para a última fase, que é a ação propriamente dita. Então, voltando, na era analógica, esse desejo era despertado de um jeito muito mais lento, mais difícil, mais apelando para o lado dos sentidos, na verdade, né? Hoje é muito mais pelo lado racional. A pessoa olha, vê e gostei, quero lá ver só para sentir como é que é, para daí a gente partir para a ação, que é a finalização e o objetivo do funil de vendas. O que é essa ação? O cliente olha o imóvel, sentiu de um jeito analógico ou presencial, e aí ele começa, puxa, gostei realmente, quanto é? Será que aceita uma proposta? Dá para fazer uma negociação? Né? E ele começa a ter, ele vai para esse último estágio, que é mesmo querer aquela coisa e já tentar resolver o problema do, sei lá, aceita um financiamento, posso pagar em 3 parcelas, sei lá, ele já começa a ver, né, ele já manifestou o desejo e ele quer mesmo fechar aquela coisa. E aí, o último passo é a negociação. E aí, o que a gente faz? Faz uma proposta aí, a gente abre a negociação, ajeita aqui, ajeita ali, etc. Aí já é uma outra fase. Mas veja, o funil de vendas, ele vem nessa sequência, né, de despertar a atenção, despertar o interesse, despertar o desejo e, obviamente, fechar o negócio. No processo de venda de um imóvel, a gente começa a ver que isso é feito bem sequencialmente e com uma série de informações que a gente tem que prestar para o cliente comprador. Ok? Então, vejam, esse funil de vendas, no nosso caso, ele funciona, ele é muito mais visível e muito mais fácil de ser utilizado do que num produto de varejo, por exemplo, onde as pessoas compram de formas até, né, e depois se arrependem de ter comprado, etc., querem devolver o produto. Num negócio imobiliário não dá para fazer isso. Né? Você fez o negócio, fechou, assinou, deu o sinal, assinou o compromisso de compra e venda, é muito difícil você voltar atrás, até dá juridicamente, porém é muito mais complicado, ok? Então, é muito importante o corretor dominar, entender o que é esse funil de vendas, dominar cada etapa dela, sentir
o momento em que o lead deixa de ser apenas um lead e passa a ser um lead qualificado para depois ser um cliente efetivamente, tá? E ele tem que, corretor, nós temos que ter sempre em mente que é o seguinte, um cliente, tá? Ele obrigatoriamente foi um lead, em algum momento ele foi um lead, foi apenas um interessado, né, que despertei a atenção e tal, e virou um cliente. Agora, um lead não necessariamente vai virar um cliente. Então você pode ter lá, digamos, 100 leads para um imóvel, para um anúncio, e você vai ter mesmo 4 ou 5 clientes que poderiam comprar aquele imóvel. Mas você teve 100 leads. O que você vai fazer com esses leads depois é outra história, né? Pode segmentar, separar por outro tipo de atendimento, etc. Mas nem todo lead vira cliente. Agora, todo cliente foi lead em algum momento, ok? Então, funil de vendas é isso, aplicado na área imobiliária, então, é mais específico. Espero que eu tenha contribuído com vocês com algum conhecimento. Sigam o meu canal. Se tiverem comentários, dúvidas, é só postar. E deem, por favor, um joinha nesse vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo.